Está na manhã desta quinta-feira. Com muita satisfação, alegria, estamos recebendo aqui nos estúdios a Mônica Schneider, doutora Mônica Schneider, psicóloga, para mais uma rodada de conversa sobre o Setembro Amarelo. Afinal, é um mês importante, um mês em que o Setembro Amarelo traz como base, como discussão, o combate ao suicídio, a prevenção ao suicídio. Muito bom dia, doutora Mônica. Bom dia aos ouvintes da rádio, bom dia a vocês, todos que estão aqui compartilhando. Uma alegria imensa estar aqui para poder falar de um tema tão importante nesse momento que é o Setembro Amarelo. Então, Mônica, vamos lá, né? O Setembro Amarelo, o principal alvo do Setembro Amarelo desse ano é a questão da prevenção ao suicídio. Obviamente que o suicídio é um assunto também que muitas vezes é mascarado pela falta de divulgação, que é por uma questão ética até, de procedimento ético, de não se falar muito sobre quando acontece um suicídio, sobre nome de quem foi, se foi suicídio ou não se divulga isso para não se espalhar e ainda incentivar talvez outras pessoas que estejam pensando nisso, mas o fato é que o suicídio é algo presente na nossa sociedade há muito tempo, desde sempre, mas que tem tomado proporções muito alarmantes nos últimos tempos. E o que a gente tem conversado também sobre o assunto, a importância da prevenção é justamente trabalhar as questões de prevenção, trabalhar antes. E as pessoas normalmente não dão muito atenção para os sinais. E é isso que eu queria trabalhar com você hoje aqui. Os sinais. Quais são os principais sinais que nós, como sociedade, como família, como amigos, como colegas de trabalho, quais são os sinais que a gente deve prestar atenção? Certo, então o mês de Setembro Amarelo, né, a data é comemorada dia 10 de setembro, onde esse ano o tema é se precisar, peça ajuda. Os principais sinais são a mudança de comportamento. Então, se eu tenho um colega, se eu tenho um familiar, se eu tenho um amigo que começou a mudar o comportamento, ele era mais alegre, extrovertido, ele começou a se isolar, ele mudou, não atende mais telefone, responde pouco WhatsApp. A pessoa que está em risco de suicídio, ela tem uma mudança de comportamento. Então, a gente precisa, às vezes, estar atento. Mas no mundo que nós vivemos hoje, nesse automático, a gente, às vezes, não tem essa... A gente acha, hoje ele não está num dia bom. Hoje ele não está legal. Então, conversar, perguntar, e aí, fulano, como é que você está se sentindo hoje? Eu acho que as pessoas parece que estão ficando mais individualistas. A gente tem uma taxa que teve um aumento significativo de 2019 para agora, né? Principalmente entre os jovens, ali os adolescentes de 14 a 19 anos e entre os homens também. Né? A gente sabe que as mulheres são mais ouvidas, as mulheres têm grupos de amigas, quando elas não se sentem tão bem, elas têm mais redes de apoio. O homem não, o homem quando ele não está bem, ele vai procurar quem? Às vezes ele vai conversar com quem, justamente? Ele não quer se mostrar frágil, ele não quer se mostrar... Até porque nós vivemos ainda numa cultura machista. Eu preciso ser forte, eu preciso ser o homem da casa, eu preciso ser aquela referência. E nem sempre ele vai estar bem. Então, a gente vê esses dados, né, até pela cultura, que, infelizmente, os homens são os que mais cometem suicídio e de forma mais fatal, até por portarem armas de fogo, por muitas vezes trabalharem em locais de risco, como altura, né, e tudo mais. E os adolescentes, justamente, né, talvez pela própria pandemia, pelo próprio isolamento, tudo que o adolescente sofreu, infelizmente está tendo essa taxa ali que está sendo divulgada. Muito bem, e aí essa questão toda de prestar atenção nas pessoas, muitas vezes o que acontece é que hoje, com a evolução da comunicação digital, o celular sendo a nossa principal referência de informação, de comunicação, a comunicação online, a diversidade e quantidade enorme de informação que a gente recebe ali, muitas vezes a gente não está mais nem prestando atenção em quem está do nosso lado. E como saber se houve mudança? É difícil, né? Às vezes você está no supermercado, tem pessoas que não têm nem paciência porque estão com pressa
E às vezes tem gente que gosta de conversar, e aí, né? E tem gente que já não quer mais conversar. O estresse está muito em alta, né? O próprio burnout. Então, são vários transtornos. Às vezes a pessoa está tendo um transtorno, ela não está buscando ajuda. Então, tudo isso vai acarretando para que as pessoas... Às vezes a pessoa já não está bem também. Então, eu não quero conversar com outra pessoa, que às vezes a outra pessoa também não está bem. Então, um ciclo vai ligando no outro. E o detalhe é que a pessoa que está com um pensamento suicida, ela não avisa para ninguém. Normalmente, aquela que realmente, né, tá com um pensamento suicida, ela não avisa para ninguém. E a pessoa vai se saber na hora que acontece o fato. Por isso, os sinais são importantes e a gente volta, né, para aquela situação da atenção, do olho no olho, da conversa, especialmente dentro de casa, especialmente naquelas pessoas que são mais achegadas a gente. Aqui na nossa região, a gente ainda tem esse calor um pouco, mas já está se perdendo. Mas quando a gente fala em cidades maiores, seja Florianópolis, Balneário ou Rio de Janeiro, os grandes centros, as pessoas não conversam, as pessoas são extremamente individualistas. Recentemente, até num consultório, meu pai começou a puxar assunto ali com uma família, a mulher ignorou meu pai, não quis conversar com ela, disse, pai, ela não quer conversar contigo, né? Que meu pai é mais expansivo, meu pai quer conversar, então daí tu já vê que as pessoas estão se fechando de fato. Então, a gente precisa também mudar esse nosso comportamento de, poxa, olhar para o outro. Blumenau fez uma campanha tão bonita de ajudar ao próximo, né? Não sei se vocês viram, onde uma senhorinha estava com deficiente ali, onde carregando um monte de peso e várias pessoas pararam para ajudá-la. Então, é esse olhar que nós precisamos ter. Quando a gente olha para uma pessoa, claro, olhar para você, eu não consigo saber o que você está pensando, mas perguntar, está tudo bem? E se você não está bem, não tenha vergonha de dizer, olha, hoje eu não estou num dia tão legal, olha, hoje eu tive um problema familiar, não quero conversar hoje. Daí, poxa, não quero conversar hoje, é um sinal, ok, vamos respeitar. E aí no próximo dia, na próxima semana, e aí, você tem melhorado? A gente ter essa atenção, isso vai mais do comportamento das pessoas, de serem mais calorosas, de realmente pensarem no próximo, de pararem de ser tão individualistas, de parar o teu tempinho e ajudar a outra pessoa. Pois é, Mônica, eu vou fazer uma pergunta para você. Será que isso também não tem a ver, né, com um distanciamento, além dessa questão toda, né, de estresse, de muito movimento, de muita atividade, mas o que a gente percebe nos últimos tempos também é um afastamento muito grande das pessoas da questão espiritual. Isso Sim. É fato, né? Existe uma tendência muito grande das pessoas não estarem mais se reunindo, né, na questão dos seus cultos, aquela coisa eu lembro da minha época de infância, né, que a gente, além da missa, a gente se reunia nas famílias, fazia a tal da novena, né, falando dos católicos aí, Sim. que tem ali os seus, mas aí tem as outras religiões também tem, mas esse afastamento, o lado espiritual, né, agora sem olhar até a questão religiosa, mas porque quando a gente fala do lado espiritual, a gente está olhando muito para dentro, está se tratando muitas vezes. Isso também não pode ter alguma relação com essa coisa de as pessoas não estarem se encontrando mais, das pessoas estarem buscando muito fora de si as suas realizações. Aí, logicamente, que quando você busca fora de si é muito mais fácil você não conseguir, você se frustrar, e aí, né, a busca por satisfazer essas frustrações e não conseguir e não ter esse apoio, quando eu falo espiritual, esse apoio para dentro de si, também não é um fator que pode estar contribuindo para isso? Com certeza, não só isso, né? A gente fala a espiritualidade nesse sentido que você está comentando, mas às vezes quando o paciente ele chega no consultório e eu pergunto, mas o que você tem feito para se divertir? Aí a pessoa diz, nossa, nada, não tenho feito nada. Então, se divertir às vezes é eu tirar um tempo para tocar um violão, jogar um videogame, brincar com os cachorros. Então, realmente as pessoas estão num estilo de vida onde elas não estão... É tão automático, é que nem dirigir. Eu venho para cá, eu não penso para dirigir, certo? Então, quando a gente fala na espiritualidade, é o momento que eu paro e eu olho, o que eu tenho feito?
como eu tenho me comportado, como eu tenho me sentindo durante essa semana. Acredito que a maioria das pessoas não faz essa reflexão, porque eu preciso, né, tá numa engrenagem. Eu tenho hora para acordar, hora para dormir, tenho reunião, tenho isso. E aí esse automático da vida, quando eu me defronto em algum momento que eu paro, às vezes eu posso estar doente. Então a gente precisa realmente tirar um tempo para apreciar a natureza, para espiritualidade, para fazer alguma coisa que nós gostamos. Fora a própria questão de olhar para dentro, como você falou, e fora o que traz de questões até ético-comportamentais também, né? Que é aquela régua que a gente vai tendo para guiar as nossas atitudes, nossos comportamentos, e quando a gente começa a perder um pouco dessa régua, também as atitudes e os comportamentos vão extrapolando. Com certeza. Então, Mônica, você atende, o teu atendimento é mais voltado para crianças, para adolescentes, para adultos, ou é um público mais geral? Não, eu trabalho com adulto e idoso, né? Eu me especializei na parte de depressão, fiz uma pesquisa de depressão resistente ao tratamento e hoje trabalho muito com a avaliação, né? Avaliação psicológica tanto com as empresas quanto a avaliação neuropsicológica das pessoas também. Pois é, e aí a gente vai trabalhar um pouco dessa sua especialidade, então, trabalhando um pouco mais com as pessoas até idosas. Depressão. A depressão é o estágio final de estudo? Não, a depressão ela é uma doença, como qualquer outra, que ela pode se manifestar a qualquer fase da nossa vida. Pode ser qualquer grau de qualquer grau, pode então, ser também. Desde uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, né, onde ela tem um tratamento, se você buscar com antecedência. Né? Se você demorar muito, tem pessoas que às vezes levam 5 a 10 anos para buscar uma ajuda psicológica. E muitas pessoas que cometem suicídio não chegaram a buscar um tratamento psicológico nem psiquiátrico. Mas a depressão em estágio mais avançado é um estágio, vamos dizer, pré-suicídio. Pré-suicídio, porque a pessoa não tem vontade para nada, só quer dormir, não consegue tomar banho, não tem vontade, às vezes, de fazer as atividades de vida diárias, como escovar dentes, fazer o almoço. Então, ela perde peso, ou às vezes ela começa a se alimentar de forma errada, porque ela vai comer tudo que é mais fácil, que não exige esforço, porque ela está muito cansada, ela não consegue pensar. É como se a depressão ela vai consumindo a pessoa, onde ela só quer sumir dali, ela quer acabar com aquela dor. E o tratamento, ele vem justamente para a pessoa conseguir lidar com esse sofrimento. E as pessoas hoje, elas têm ainda muito julgamento, que depressão é frescura. Não, depressão não é frescura, ela é uma doença como qualquer outra, assim como a gente tem a diabetes, a gente tem a tireoide, a gente tem a depressão. Só que a depressão não tem um raio-x que eu vou mostrar lá, ó, tá vendo ali não tá funcionando. Né? Porque isso é muito dos sintomas de como a pessoa está se sentindo. Então, as pessoas julgam muito mais. Se você quebra uma perna, você não vai conseguir trabalhar, certo? Agora, se uma pessoa está depressiva num estágio mais avançado e a pessoa não for trabalhar, ela é preguiçosa. Infelizmente, a gente tem esse estereotipo, né? As pessoas julgam muito. Então, quanto mais a gente conseguir falar, mais a gente vai conseguir salvar essas vidas. Porque a pessoa, ela vai numa festa de família... E aí, de repente, alguém da família começa a falar porque o fulano tá com depressão, que isso aí é frescura, porque ele é preguiçoso, porque ele começa a julgar, começa a falar um monte de besteira, um monte de ignorância. E como que aquela pessoa se sente? E ela começa a se olhar. Poxa, será que realmente eu não tô dessa forma? Será que realmente eu sou assim? E aí ela, poxa, acho que ninguém se importa comigo, então ninguém vai sentir minha falta. Então vai se enterrar mais ainda. Por que eu vou ficar aqui? Ninguém vai sentir minha falta. Então é melhor eu ir embora mesmo, é melhor eu acabar com essa dor. E aí ela vê, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com aquela dor. Porque a pessoa, ela sente muita dor. Tem muitos fatos, tem muitas questões que a gente ouve falar também que o suicídio é gerado, por exemplo, quando a pessoa descobre uma doença, alguma coisa séria, principalmente com relação à sua saúde, e é um gatilho impulsionador também, né? Para essas pessoas, agora especificamente para essas pessoas, que a gente ouve falar muitos casos desse tipo. A pessoa descobriu lá uma doença, às vezes, muito séria na sua vida, que vai lhe impor muitas restrições,
às vezes uma expectativa de vida que na cabeça dela não vai ser muito longa, que vai ter que incomodar a família. Qual é a sugestão para esse tipo de situação? É o ato desesperador, né? Quando a pessoa recebe uma notícia dessas, muitas vezes ela não consegue nem pensar e nem fracionar aquilo que ela vai precisar fazer. Então, eu sempre falo que a melhor forma é o diálogo, de a gente conseguir cada vez mais falar. Se eu falo aquilo que eu estou sentindo, é muito mais fácil do que eu pensar o que você está pensando de mim. Então, é mais fácil eu perguntar, e aí, o que é que você está achando de mim? Então, a gente fica muito no pensamento e menos na ação do falar. Então, se você descobrir uma doença, é a melhor coisa você realmente conversar com a família, buscar um tratamento, porque o suicídio não é a melhor forma, né? Não é a melhor saída. Claro que cada um sente de uma forma, mas os dados que nós temos é muito mais de pessoas que não buscaram ajuda, que tinham algum transtorno, mas que não buscaram ajuda psicológica, do que esses fatos são mais isolados, são casos mais atípicos, são mais raros de acontecer, mas sim, também acontecem. Se precisar, busque ajuda. Como é que busca ajuda com a Mônica? Eu atendo ali na Clínica Vale Europeu, mas eu sempre falo do CVV, que é o número 188, que às vezes a pessoa ela tem vergonha, às vezes ela não tem nem quem leve, às vezes a pessoa não tem uma condição financeira, não tem um plano de saúde. Hoje, o nosso SUS funciona muito bem aqui na nossa região. A gente tem o CAPS também, a gente tem os postos de saúde, que todo o posto de saúde tem um profissional de saúde. Então, a gente pode sim buscar. O primeiro passo, às vezes, eu não quero buscar um profissional de saúde. Converse com um amigo. Começa pela rede de apoio em si, mas sempre buscar profissionais para ajudar você nesses sintomas. Então, 188 CVV, e se precisar, eu estou atendendo lá na Clínica Vale Europeu, ali na Rua Blumenau. Muito bem, Mônica, quero agradecer a tua participação. A nossa conversa aqui eu acho que é muito proveitosa para a nossa audiência, para as pessoas que de repente estão aí com algum problema desse tipo na sua família, na sua própria vida. Certamente foi muito esclarecedor. Um abraço para você, muito obrigado. Obrigada, bom dia. Bom dia. Essa foi a nossa entrevista do dia, 8h mais 37.